Saiba quando lançamos vídeos. Se inscreva grátis e clique no sino. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Voz da Arquibancada, na edição número 18, o programa ao vivo do Arquibancada Tricolor, todas as segundas-feiras às 8 da noite, com produção do BRN Studio e falando sobre o São Paulo, né? Não importa o que aconteça, mesmo nessa fase cheia de lama, né, que a gente está. Então, se prepara aí que a gente vai falar bastante hoje. Sou Ricardo Sena, nesses próximos minutos aqui. Acho que não tem muito assunto diferente, a não ser comentar mais uma derrota, mas a gente também divagar um pouco aqui sobre outras coisas que cercam aí esse momento tenebroso do São Paulo. Então, antes da gente começar, peço para que vocês aí se inscrevam no nosso canal, no YouTube, né? Embora a gente não esteja transmitindo hoje pelo YouTube ainda, né? Vamos ver se a gente consegue resolver isso aí logo, logo, né? Mas sigam nossos canais no Facebook, no YouTube, no Instagram e, é claro, aqui no Facebook. E acompanhe o nosso site, arquitricolor.com, onde a gente concentra todo o nosso conteúdo que a gente produz aqui o dia inteiro, certo? Um abraço também aos nossos parceiros, né? Galeria Pix, nosso novo parceiro aí, que administra a loja do Arquibancada Tricolor, então dá uma visitada lá, procura lá Galeria Pix, loja AT, ou procura pelo nome do Arquibancada Tricolor lá que você encontra. Beleza, galera? Bom, a gente não tem muito o que comemorar, né? É um momento bem complicado, mais uma vez, né? Mais do mesmo, né? A gente faz as lives aqui, elas vão se repetindo sempre, mas o torcedor são paulino é mais do mesmo, né? A gente vê aí o São Paulo acumulando derrotas, acumulando
atuações pífias, e a gente aqui lamentando sempre, né? Tentando procurar os culpados, tentando procurar onde que poderia ser melhorado algo aqui para que, pelo menos no campo, né, já tivesse um efeito um pouco mais imediato. Desde que o São Paulo voltou dessa quarentena maluca toda que a gente está vivendo, não dá para negar que foi talvez o jogo menos pior do São Paulo, né? O São Paulo não jogou tão mal como jogou contra o Fortaleza e nem comparado às atuações no Paulista. Mas falta algo mais. O São Paulo não consegue concluir, o São Paulo não consegue transformar esse domínio temporário, ou domínio fake, como alguns dizem, em gols. E aí o que acontece todo jogo? 70%, 80% de posse de bola, vai lá, num ataque contra, toma o gol. Né? O Vasco teve 3 chances e fez 2 gols. A gente não conseguiu fazer nada. Teve que ter a ajuda do VAR para fazer um gol de pênalti. Né? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso tudo aí. Então eu queria chamar aqui os meus amigos da bancada virtual ainda, né? Por conta de toda essa pandemia. Então desejando aí primeiro uma boa noite aí para o Igor. Igor, como é que tá sua semana? Como é que tá começando a sua semana depois de mais um jogo desse? Boa noite, Senna. Boa noite, Anderson, ao nosso parceiro Bruno Mancini aí que cuida da produção da nossa live. E para todo mundo que está acompanhando a gente, apesar dos pesares, né, aqui no Facebook, não desiste aí de saber do São Paulo, de também usar aqui o Voz da Arquibancada como voz para desabafo mesmo, né? Mais um vexame para variar, né? Para mim, uma derrota nas circunstâncias que foram, né, que aconteceu. Não deixa de ser um vexame você jogar bem, né, ou menos pior do que estava jogando recentemente, pelo menos, e mesmo assim perder é o que mais irrita o torcedor. Então, assim, o São Paulo cria, mas não converte as chances que cria, não faz gol com as chances que cria, então a gente fica sem otimismo, a gente começa a parar de se iludir, porque querendo ou não, a única coisa de bom que a gente tem hoje é a ilusão, né? Porque o próprio São Paulo não proporciona nada melhor do que isso pra gente. A gente achava aqui durante a parada da pandemia de que São Paulo ia voltar com tudo, né? Tendo em vista o que estava fazendo antes da parada acontecer. Mas não, a gente está simplesmente no mesmo buraco de sempre, com os mesmos problemas de sempre, só mudam os personagens. Então é isso. Tirando o que tá ruim, o resto tá bom. Só isso tudo, né? Só isso aí. Não, mas fazer o quê, né? A gente ainda vai entrar bastante nesses detalhes, assim, a gente vai falar de tudo, né? Jogador, técnico, diretoria, comissão, conselheiros, eleição, tudo, né? Enfim, Anderson, boa noite, na medida do possível também, né? Bem-vindo. Suas mensagens iniciais para a galera que está assistindo a gente. Boa noite, Ricardo, boa noite, Igor, boa noite, Bruno, e boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Facebook. Realmente fica difícil até buscar novas explicações, né? Até porque as derrotas, inclusive, são parecidas do São Paulo nos últimos tempos. Eu acho que o único adendo que a gente tem que fazer é que parece que tudo aquilo que foi construído antes da quarentena está sendo perdido de uma forma até surpreendente, porque realmente antes da quarentena o São Paulo tinha uma perspectiva melhor, né? Hoje realmente as coisas começam a desandar, inclusive e de novo fora de campo, e também muita fragilidade defensiva, né? Tá muito fácil você ficar cara a cara com o Thiago Volpi, os zagueiros falhando, a zaga muito exposta, enfim, São Paulo realmente com problemas, principalmente nessa parte defensiva, e falta de efetividade ofensiva, né? Acho que esse é um pouquinho do resumo que nos traz essa situação no momento. É complicado, até você tocou num ponto interessante, né? Porque, assim, as derrotas são parecidas e os gols que a gente vem tomando também são muito parecidos, né? Antes de entrar um pouco nesse assunto para a gente começar, só deixando aí um convite. Primeiro, agradecimento a todo mundo que está assistindo e o convite para que vocês já vão comentando aqui de que cidade que vocês falam, que a gente vai lendo as mensagens e vai tentando responder vocês também aqui, né? Como o programa é ao vivo, dá para a gente ir trocando ideia com todo mundo, né? Realmente, assim, os gols que a gente vem levando são muito parecidos, né? O primeiro gol do Vasco ontem, né, foi muito parecido com aquele gol que a gente tomou do Mirassol, né?
falha de marcação, ninguém, todo mundo desatento, sobrou alguém ali livre, sozinho para cabecear e fazer. A gente está tomando muitos gols idiotas, né? A defesa do São Paulo, que foi eleita, talvez não, foi eleita a menos vazada do Brasileirão do ano passado, esse ano não se encontrou. Tem muito a ver com o estilo de jogo que o Diniz propõe, Igor? Na sua visão? Cara, eu acho assim, a gente vai ter que passar bastante tempo analisando, porque se a gente pega, por exemplo, os comentários, né, da torcida do São Paulo, seja no Twitter, seja no Face, seja onde for, é tudo dividido, é diretoria, comissão técnica e jogador. Eu acho que o Diniz, ele fragilizou a defesa sim, mas ao mesmo tempo eu acho que o jogador é profissional o suficiente para saber o mínimo que tem que fazer. O Diniz não tá lá com controle de PlayStation, de Xbox, de Master System, seja o que for, para ir lá e ficar controlando o jogador dentro da área. É o básico do futebol. Você não pode deixar um jogador adversário sozinho, principalmente tão perto do gol quanto estava ali o atacante do Vasco naquele primeiro gol, ou mesmo até um pouco mais distante, como estava o Zé Roberto lá no Mirassol, né, contra o Mirassol. O que eu acho interessante assim, o Diniz, ele começa bem e depois vai piorando. Então me leva a crer que quanto mais o time toma a cara do Diniz, pior ele vai ficando. Quando ele ainda estava com um pouco da cara ali do Cuca, do Wagner Mancini, seja lá de quem era, porque naquela época o São Paulo teve acho que 3 ou 4 treinadores diferentes, porque acho que até o Daniel Alves treinava o time ali, né? O São Paulo era melhor, tanto que teve a melhor defesa do campeonato no ano passado. Mas pecava nos gols. São Paulo quase, né? Assim, acho que chegou a ter, né, o pior ataque da história, né, numa temporada, né, ano passado. Mas teve a melhor defesa, então desequilibrou totalmente. O São Paulo passou até a fazer um pouco mais de gols esse ano, tanto que na volta aí da pandemia, salvo engano, não teve um jogo que o São Paulo não tenha feito um gol, né? Pelo menos acho que fez um gol em todos os jogos, acho que não deixou de fazer. Mas está tomando gol demais, então está faltando o equilíbrio. E agora em relação aos jogadores, a pessoa está falando muito do Pato, mas eu não acho só que o Pato que mereça perder vaga no time titular. Eu não sei como que o Juanfran e Reinaldo se mantêm com tanta facilidade no time titular. Eu acho que o Igor Vinícius e o Léo Pelé vem tendo tanto eficiência quanto para no mínimo serem aí testados e ver se melhora alguma coisa. Eu acho que e por último, acho que o Diniz ele tem uma boa ideia, ele só não sabe executar ela 100%. É muito bonito na teoria o jogo do Fernando Diniz, mas na prática não acontece. É um time que almeja a posse de bola, tanto que sempre tem, né, a maior parte da posse de bola no jogo, mas o que essa posse de bola se traduz em quê? Né? No que resulta esse excesso de posse de bola? Ter posse de bola é importante no futebol, é claro que é, mas você tem que saber o que você faz com a bola. E aí o São Paulo peca nisso, não sabe o que faz com a bola. Agora, Anderson, tem um lado, assim, cada um tem uma parcela de culpa aí, né? Eu, na minha opinião, por exemplo, eu vejo muita coisa no Diniz, tem muita coisa também nos jogadores, né? A gente vê alguns falhando, alguns parece que não voltaram da quarentena, né? O Igor Gomes, não sei se ele voltou, não lembro quem que brincou, acho que foi o Igor, não lembro. Será que o Igor não foi vendido para o Ajax? A gente não sabe, e tem um impostor no lugar, né? Então o Igor Gomes tá mal, o Arboleda tá com falhas de posicionamentos assim que são absurdas, o Tietê ineficaz, errando passe de 2 metros assim, não marcando, que já não é muito a dele, mas errando passes, o Reinaldo todo nervosinho e continuando a fazer erros e mais erros a cada jogo. Ontem aquela pichotada que ele deu lá no que gerou o escanteio do primeiro gol foi um exemplo. Já tinha acontecido contra o Mirassol, contra o Red Bull, né, no Paulista. E são erros assim muito frequentes de jogadores com erros individuais, né? O que é culpa do Diniz e o que é culpa dos jogadores, na sua visão, Anderson? Realmente, para não falar da gestão, né, que isso aí a gente fica até meio chato,
Mas dentro de campo especificamente, eu continuo achando que não tem essa de gestão. A hora que começa o jogo é 11 contra 11, esquema tático contra esquema tático, treinador contra treinador e vamos embora. Então, assim, o que eu vejo de erro do Diniz são algumas incoerências e uma insistência num esquema que aí, assim, esse esquema esse estilo de jogo que ele apregou, isso aí a gente pode ter certeza que ele não vai parar nunca. Ele nunca vai abrir mão dessa convicção. Agora, se você tem como principal, se você almeja como seu grande foco o desempenho, então tá falhando, porque assim, é um erro achar que o São Paulo tá jogando bem porque tem posse de bola, ou porque toca mais a bola com o adversário, ou porque acerta mais passes com o adversário. Na verdade, o São Paulo tem a bola, mas não tem nenhuma objetividade. O São Paulo não chuta fora da área, o São Paulo cria pouquíssimas chances claras de gol. Pode ver ontem, assim, se você contra o Vasco, se você for pegar, sei lá, 2, 3 chances de gol claras mesmo do São Paulo, mesmo tendo mais posse de bola, mesmo acertando mais passes. Então, assim, o estilo do Diniz, que ele apregou, não tem sido eficaz como ele espera. E, assim, dos jogadores, acho que você citou bem. A única coisa que eu gostaria, assim, até de questionar mesmo no trabalho do Diniz, de uma forma mais específica, é sobre o Pato, porque tudo bem, a gente sabe que o Pato não é e nunca foi o jogador mais comprometido do mundo. Quem espera isso do Pato está esperando da pessoa errada. Ele nunca foi esse jogador que se importa, que dá carinho, que se entrega muito. O Pato nunca foi esse jogador e pela idade, até pela fase da carreira, ele nunca vai ser. Porém, num time que joga contra Fortaleza e contra Vasco, onde joga Paulinho Boia, onde joga Carneiro, onde joga Elinho, se o Pato não puder jogar, com todo respeito, o contrato precisa ser rescindido hoje, porque olha o tanto que ele ganha, não é barato essa brincadeira, né? Então, assim, ou está acontecendo alguma coisa que a gente não sabe, ou realmente está havendo sei lá, uma má vontade do Diniz e da comissão técnica com o Pato. Isso para ficar em um caso, né? Agora, o Arboleda realmente está cometendo falhas grosseiras, como todo o sistema defensivo, né? É o que a gente estava falando. Toda hora aparece alguém livre na cara do Thiago Volpe, que, aliás, fez um bom jogo contra o Vasco. Não fosse ele, talvez o problema e o vexame fosse maior. Então, assim, vejo grandes responsabilidades mesmo do Diniz e dos jogadores. Para não entrar na gestão, acho que realmente, assim, já tem tempo de trabalho do Diniz, mudaram poucas peças no elenco do São Paulo, inclusive com a pausa, né, da quarentena, por conta da pandemia, não teve grandes mudanças no time do São Paulo, então, assim, não há nada que justifique um desempenho tão ruim, tanto por parte dos jogadores, como também por parte do Diniz. Acho que todo mundo tem que ser cobrado. Eu queria comentar um pouco aqui, assim, o que eu acho que assim, é irritante nessa coisa de troca constante de técnicos, pelo seguinte, a gente sabe que, pô, não funciona ficar trocando de técnico toda hora, mas também não dá para contratar errado. A gente, claro, vai falar aqui da diretoria, da gestão também, né? Mas, assim, a culpa maior que eu acho é que o São Paulo não tem critério nenhum na hora de contratar um técnico, né? Cada vez vem um técnico com um perfil diferente. Então, a gente teve Balsa, que era mais defensivo, teve Aguirre, que tinha um perfil um pouco mais assim de se organizar na defesa. Aí você tem o Diniz, que é, pelo menos na teoria, o cara que propõe o ataque. O Rogério Ceni que fazia isso. Então, assim, você não tem um critério. Eles pegam treinadores tampões para cobrir um buraco de um planejamento que foi mal feito. Aí contrata errado, o cara não tem bagagem, não tem qualidade para comandar um São Paulo. Aí com menos de um ano o cara é demitido, aí voltam a correr atrás no mercado de algum tampão. É o que vai acontecer. A diretoria ela está esperando, sinceramente, na minha visão, o jogo contra o Corinthians, que é daqui a alguns dias, acho que é dia 30, se eu não me engano, né? Se ganhar do Corinthians, ótimo, o pessoal vai esquecer um pouquinho, vai acalmar um pouco, vai abaixar a poeira, na visão da diretoria é isso daí. Então deixa chegar até lá, a não ser que aconteça uma tragédia. Aí ganhar do Corinthians, dá uma calada na torcida.
Se perder, putz, não, aí temos que demitir. Então, assim, qual que é a diferença de bancar o Diniz hoje, né, no dia 17 de agosto, e daqui a 10 dias vai demitir o cara se perder para o Corinthians, né? A convicção vai mudar de uma semana para outra, de 10 dias para o outro? Não existe coerência, não existe uma convicção do que tem que ser feito. Todas as decisões da gestão, ou da comissão técnica, ou da diretoria de São Paulo, são sempre na base do termômetro de conselheiros, ou até um pouco do que a torcida fala, né? Então, assim, num clube sério, num clube decente, e aí eu não falo nem do São Paulo só, porque no Brasil é difícil ter isso, né? O que deveria acontecer no mundo ideal? Você vai lá, gasta uma grana para trazer um treinador do tamanho do seu clube, do cara que consiga gerenciar o teu clube, o cara que não pode ser menor do que o elenco, que senão o elenco monta, o elenco derruba treinador sim, né? E muitos dos caras que gostam do Diniz, eu acho que é muito porque ele não vai botar no banco as estrelas, é o cara que não vai bater de frente, como teve a treta do Aguirre e do Nenê, por exemplo, né? Então, o que acontece? A diretoria deveria contratar um cara, mesmo que fosse gastar uma bala, infelizmente, mas traz um cara que é um cara que vai comandar o elenco. E chega nos jogadores e fala, galera, é o seguinte, esse aqui é o treinador para a temporada inteira. Quem não gostar, vai sair fora. Se ficar de mimimi, a gente vai negociar. Então não tem essa, não adianta vir querer derrubar, não adianta querer vir reclamar porque foi pro banco, tchau. Né? Ele é o treinador pro resto do ano. Deixa o cara trabalhar uma temporada inteira, se perder um clássico, a gente já perdeu tantos, né? Já tá uma lama desde então, há 10 anos. Se perder clássico, não fica ouvindo torcida no Twitter, pessoal que vai falar besteira, porque tem muito torcedor que fala merda também, né? Então deixa o cara trabalhar um ano e deixa ver se o cara entrega um resultado. Mas contrata certo. O São Paulo não é lugar para fazer estágio, não é lugar para fazer aposta. O Diniz, é o que eu falei ontem no Twitter, na hora do jogo. Ele talvez seja um cara que, num outro momento, numa outra situação, se o São Paulo tivesse ganhando títulos igual o Flamengo, né, e tivesse perdido o treinador, talvez fosse um cara para se apostar, para ter uma paciência e o cara tentar montar o estilo de jogo dele. Talvez, né? O São Paulo não tem tempo. O São Paulo está há 8 anos sem ganhar um título, há 8 anos sendo humilhado em clássicos, 8 anos sendo eliminado por tudo quanto é time meia boca, bem Zé Ruela quem tem por aí, na América do Sul inteira. Os caras ganham da gente no Morumbi. O São Paulo não tem moral nenhuma, nem com exigência de árbitro ou não, para vetar árbitro que rouba o São Paulo. Então, o São Paulo está abandonado. Esse é o cenário do São Paulo. Aí a gente vai trocar de técnico, não estou nem falando que não é para trocar o Diniz, não é isso. Mas vai trocar e daqui a 6 meses a gente vai xingar aqui o próximo treinador que entrar, quem quer que seja. E aí eu deixo esse cenário para vocês. É assim, para vocês também opinarem se vocês concordam ou discordam, mas parece que é um filme repetido todo ano, né, Igor? Não, eu acho assim, bom, eu nunca deixei de esconder, né? Nunca escondi, aliás, né? Que eu mesmo nunca gostei do Fernando Diniz. Eu nunca achei assim que ele era um treinador do calibre do São Paulo, né? Ao mesmo tempo, eu não culpo o Diniz nesse problema todo aí, porque o Diniz não enganou ninguém. O Diniz é isso daí. Ele é isso. Ele nunca chegou e falou pro Raí, ó, eu sou um técnico, desculpa o termo, eu sou um técnico foda, eu vou resolver o problema do São Paulo. Não, cara, simplesmente ligaram para ele, você quer vir treinar o São Paulo? Eu quero saber quem que é idiota de falar não. Então, quer dizer, o Diniz não enganou ninguém, ele é isso. Ele é esse fracasso em pessoa. Para mim, ele exerce a função errada na carreira dele. Ele não é treinador, ele é psicólogo. E isso, a gente, por mais que já tenha virado aí meme, é uma verdade. Ele é sim um bom psicólogo. Isso ele sabe fazer sim. O problema é que não é isso que São Paulo precisa. É o que o Senna falou. São Paulo não é uma loja de uma vitrinezinha aí, uma vitrininha, sei lá como é que fala o diminutivo disso. De treinadores, não é isso. O São Paulo não é um banco de teste. O São Paulo precisa de um técnico que resolva, não de que inove. Essa que é a grande realidade. Não existe inovação mais. Tem que pegar e resolver, acabou. O Luxemburgo, antiquado que não foi campeão paulista, bem ou mal, jogando mal pra caramba, mas foi campeão paulista. Por que a gente não consegue?
A gente não consegue Poxa, pega aí, de 2005 para cá, quantos treinadores passaram? Nenhum conquistou um campeonato paulista. Tudo bem que há contextos, né, para que a gente não seja campeão paulista aí, de esses anos que nós somos campeões brasileiros aí, então se justifica até, vai. Mas e aí? Não tem um campeonatinho paulista que sobrou pra gente nessa década inteira, por exemplo. Só Santos, Palmeiras e Corinthians, né? Só os outros 3 grandes ganharam. Inclusive em cima Até da o gente Ituano. em algumas oportunidades. O Ituano em 2014, né? Então, quer dizer, com o Doriva, que a gente tentou aqui depois também, né? E foi um dos piores, né? Que de todas esses perebas que passaram aqui no São Paulo, o Doriva foi um dos piores ainda. Aliás, o Fernando Diniz, por incrível que pareça, tem um aproveitamento de 51,9% no comando do São Paulo. Não sei se só na Série A ou se no geral, o que não é ruim, infelizmente, infelizmente assim, para sustentar o nosso argumento de que ele não presta para o São Paulo, né? O cara tá com o aproveitamento acima da metade, o que não é ruim se a gente for ver os outros. Mas não adianta, a gente vai ficar nesse empurra com a barriga, vai ganhar um, perde outro, ganha um, perde outro. Eu acho que o próximo jogo aí contra o Bahia, o Roger Machado também está na corda bamba por lá também, vai fazer de tudo para garantir o emprego dele. Apesar que hoje o treinador não tem medo de perder emprego, porque sabe que os times vão lá e parece que os caras fazem rodízio, né? Fica, se eu sair do Bahia, vai surgir aí um outro aqui me conta. Bom, se bobear até o São Paulo contrata, né? Se bobear até o São Paulo contrata o Roger Machado se o Diniz sair. Aliás, eu queria levantar isso também, né? A gente vai contratar quem? Vai contratar quem, Fernando Diniz? Quem que vai ser louco de querer vir treinar o São Paulo aí, em bem dizer, 4 meses antes da eleição presidencial, para depois se bobear, perde emprego de novo, porque para mudar pelo menos, né, a mentalidade, né, quando se muda de presidente. Quem que vai querer vir? A galera fala muito do Diego Aguirre hoje, tem falado muito do Diego Aguirre, tem comentarista esportivo aí que fala do Mano Menezes, tem gente que fala do Osório. Cara, primeiro, o Osório tá quietinho lá, tá bonitinho no Atlético Nacional. Pra que ele vai querer se meter a vir treinar o São Paulo aqui do jeito que o São Paulo tá? Pra quê? E na minha opinião, a pergunta da Marta aqui, né, no nosso Facebook, que ela fala assim, até vou estender essa pergunta para vocês, né? E eu vou fazer até um comentário antes também. A Marta pergunta aqui, quem que vocês acham que deve contratar num caso de saída também? Porque assim, a gente tem algumas opções bem terríveis aí disponíveis no mercado. Esse é um problema, né? Claro, não é por isso que também vai deixar alguém que não está fazendo nada, mas a gente tem que pensar em quem pode chegar, né? E aí um outro comentário aqui também, ainda a ver com essa possível troca de treinadores. O Leandro Fuentes aqui, ele comenta o seguinte: aí o São Paulo vai trocar o Everton pelo Luciano a pedido do Diniz. Daqui a 2 jogos manda o cara embora. Aí o novo treinador não quer o Luciano, é mais fumo no caixa, né? Que é isso que vai acontecer. Já acertou aí com o Luciano, que também, tomara que queime a língua da gente, mas parece ser bem meia boca também, pelos números, né? E aí, um outro comentário aqui do Jonatas Dinelli, que ele fala, então, Senna, o Rogério foi campeão, tal, como técnico, e agora vocês os elogiam sendo técnico do Fortaleza. O Rogério, ele está construindo a carreira dele. Quando ele chegou no São Paulo, quando foi anunciado como técnico, eu falei também desde o primeiro dia, não era hora, ele não está pronto. Ele tinha que ir para a base, ele tinha que treinar outros clubes, e eu comparo o Rogério como o Muricy. O Muricy, ele assumiu o time do São Paulo quando o Parreira foi demitido. Não, entre o Tele e o Parreira, em 96. O Muricy não estava pronto. São Paulo fracassou. Aí o Muricy saiu, foi demitido, rodou por um monte de clube e voltou 10 anos depois. É o que vai acontecer com o Rogério. Eu, se fosse o Rogério, também não voltava agora nem tão cedo, né? E aí, Anderson, só para passar a bola para você também comentar, a galera aqui no Facebook está muito dividida. Muita gente falando assim, eu acho que assim, é consenso que todo mundo tá puto com o desempenho do time na mão do Diniz, né? Mas, assim, muitos também têm falado ou concordado que, assim, não adianta só trocar o técnico, né? Tem muita coisa que precisa ser feita. A gente sabe que a gestão e a administração de São Paulo é péssima, mas o que daria para fazer, assim, a curto prazo para dar uma melhorada no time?
Então, é muito complexo isso no momento, né, Ricardo e Igor, porque demitir o Diniz hoje, ou que seja dia 30, depois do jogo contra o Corinthians, que seja, vai demandar o seguinte: quem será o próximo? E quem vai assumir o São Paulo nos últimos 4 meses de gestão do Leco, com o clube dando todos os sinais de que quebrou, tá? Assim, a gente está percebendo nos últimos dias, o Hernanes pode ir embora, o Pato pode ir embora, o conselheiro X falou do Daniel Alves. O que significa isso? Significam os maiores salários, né? Então, assim, situação financeira ruim, situação política ruim, o clube sem ganhar nada desde 2012, e aí nós vamos mandar o treinador embora, sem ter um tempo hábil para o novo treinador preparar a equipe, implementar seu trabalho, porque agora vai ser jogo atrás do jogo, quarto e domingo, direto. Uma Libertadores bater na porta, daqui a um mês a gente está jogando Libertadores contra o River Plate. Então, assim, das opções que tem, assim, que a gente mais ouve na mídia e até nas redes sociais, por exemplo, o Mano Menezes, né, que acho que seria uma das opções mais viáveis, por não estar empregado e tudo mais, e eu creio que seja um cara que aceitaria um convite do São Paulo. Mas o Mano Menezes é praticamente o oposto do Fernando Diniz. Então, ele vai demandar um tempo de adaptação que nós não temos. Então, assim, qual um nome no futebol brasileiro de técnico que se adaptaria ao São Paulo na condição atual? Eu, sinceramente, não vejo nenhum. Entre nomes mais consagrados, nomes que podem estar disponíveis, eu não vejo. Eu gosto muito do Thiago, que hoje está no Corinthians, passou por momentos ruins também, seria um nome interessante, mas evidentemente não vai sair de lá agora. O Renato Gaúcho, boa parte da torcida de São Paulo pede também, mas é claro que o treinador, principalmente o treinador que está empregado e em boa situação do seu clube, ele vai olhar o cenário do São Paulo e vai perceber que se tem um momento para o cara recusar, é esse. Justamente esse, porque daqui 4 meses você tem uma nova gestão por aí, é lógico, troca de gestão, você nunca sabe o que pode acontecer, o treinador pode ficar, pode sair a comissão inteira, enfim, quando troca a gestão, a incerteza paira. Então, assim, neste momento eu não demitiria o Diniz por conta de todo esse cenário. Agora, é óbvio que ele precisa de uma cobrança muito forte, que eu acho que também não acontece. Então, eu não vejo que o Raí, ou quem quer que seja, chegue no Fernando Diniz e cobre mesmo como tem que ser cobrado, não só o resultado, mas a apresentação, o desempenho do time que está muito ruim, com falhas que não podem acontecer a essa altura do campeonato, apesar de todo o cenário de volta, de pandemia, do tempo que o time ficou parado, mas isso foi todo mundo e já tem gente jogando melhor. Então, assim, acho que vale uma cobrança no Diniz, vale uma cobrança forte no grupo de jogadores, mas eu acho que por todo esse cenário que a gente vê, eu acho que no momento não seria a melhor saída não demitir o Fernando Diniz, como não foi em todas as outras ocasiões aí que o São Paulo já trocou de técnico 300 vezes e não aconteceu nada. E Igor, aproveitando aqui também a mesma pergunta, né? Até chegou aqui a notícia pra gente que tá tendo um protesto agora no Morumbi, né? Que tá rolando lá, mas assim como ontem o do aeroporto, né? Eu acho que assim, a minha opinião é muito, assim, talvez particular, né? Ou específica, né? Particular, claro que é, né? Que é opinião pessoal, mas é muito específica. O pessoal acordou meio tarde, né, para protestar contra a diretoria, né? E mesmo, desculpa, e mesmo ontem no aeroporto, eu não sei, eu queria ver os vídeos completos, porque eu só ouvi falando do Diniz e do Raí. Eu não vejo falar do Leco, eu não vejo falar do Pássaro, do Chapecó, da galera toda ali que tá sempre, que é sempre a mesma, né? Sempre desde 2012, é a mesma galerinha que tá lá, né? E aí, Igor, nesse contexto todo aí, que a diretoria é a mesma, né? Se trocar mais uma vez de técnico, né? O único nome que o pessoal lembra agora, ultimamente, é do Mano e do Aguirre, que aí já muda totalmente o estilo de novo do time, como o Anderson falou. É uma coisa que resolveria a curto prazo ou não? Bom, eu vou começar falando desse protesto bem rápido. Eu juro que eu não vou dar indireta, mas para mim esse monte de protesto parece um verdadeiro carnaval, tá? Já começa por aí. Juro que isso não é uma indireta, tá? Agora, em relação a isso de trocar de treinador... Não. Isso aí é um verdadeiro carnaval, esse monte de protestos aí
da, abre aspas, organizada, fecha aspas, porque de organização isso aí pra mim não tem porcaria nenhuma, só se for organização criminosa. Isso é um comentário meu, não é da arquibancada, tá? Por favor. Bom, em relação à troca de técnico, cara, eu sei que todo mundo fala, mas não adianta, tem que mandar o Leco embora e não sei o quê. Gente, o presidente não vai embora, só quando tiver eleição, o Raí não vai embora, então vamos parar com isso daí também. O torcedor também tem que acordar pra vida, né? A gestão não vai mudar antes da eleição, acabou. O que resta é mudar de treinador. Agora, o Diniz, ele realmente não agrega nada. Só que eu acho que trocar agora por qualquer coisa é pior ainda, porque você passa por outro processo, que é o de adaptação. Então, acho que é só dar mais trabalho. Eu acho que não tem quem vir, gente. Não tem mesmo. O Mano Menezes, eu até enxergo algumas qualidades nele, que eu acho assim, ele é um cara que não baixa a cabeça para a diretoria, ele peitaria a diretoria, daria entrevista coletiva mandando ver na diretoria se deixasse também, igual que o Daniel Alves fez há pouco tempo. Eu só não tenho certeza se ele é um cara que lidaria bem com jogadores assim, justamente como o Daniel Alves, como o Alexandre Pato, que são aí estrelas. Bom, Alexandre Pato nem tanto, mas o Daniel Alves é uma estrela aí do futebol mundial. Eu não sei como que seria esse embate entre os dois, né? Se isso daria certo ou se seria mais um problema para o São Paulo ter que engolir, né? Então eu acho que apesar de eu detestar o Diniz, cara, eu não sei se demitir ele agora vai acabar sendo melhor, porque não tem quem pôr no lugar. Eu não vejo um técnico que já foi treinador, né? O treinador voltar para o São Paulo, sendo que ele já foi técnico durante essa mesma gestão, que é o caso do Aguirre. Porque a maioria dos técnicos que são demitidos nessa gestão do Leco, eles são queimados pela gestão. A gestão vai lá e joga toda a culpa do problema em cima deles. Então eles saem daqui literalmente chutados. Quem vai querer voltar com uma gestão dessa? O Rogério mesmo não é famoso por não voltar aqui enquanto o Leco for presidente? Eu acho que o Aguirre é a mesma coisa. O Ricardo Rocha deu aquela entrevista para o Senna no Instagram, ele expôs um monte de coisa com o Aguirre lá na época. Então vocês acham que o Aguirre vai voltar? Não vai. Com o Leco presidente, com o Raí de dirigente, não vão voltar, ele não vai voltar. Então não adianta querer ficar pedindo um cara desse. Se ele foi bom ou ruim é uma outra conversa. Isso daí eu prefiro nem ficar analisando muito, porque é perda de tempo. Porque eu acho que o Aguirre não volta nessa gestão. Se for voltar, é com o próximo presidente, olhe lá ainda. Porque também para mim só muda os personagens, mas a mentalidade vai ser igual também que a eleição presidencial aí. E só um comentário, tirando algumas dúvidas, sendo rapidinho, tá? Só para não perder o fio da meada em relação a essa troca Everton e Luciano aí. O problema que tinha surgido entre as duas diretorias nessa troca é que é o seguinte: o São Paulo tem 100% do Everton, mas o Grêmio não tem 100% do Luciano. Ele tem 50% e os outros 50% pertencem ao Leganés da Espanha. E o São Paulo é que está segurando essa negociação, por quê? Porque ele quer que seja igual por igual. Ele não vai dar 100% do Everton pro Grêmio e o Grêmio devolver a brincadeira aí, dando 50% só dele. Então eles estão alinhando isso daí. E a galera fala muito a questão da Libertadores, né? Que o Luciano está suspenso por 3 jogos lá por causa daquela briga feia que teve no Grenal, né, na fase de grupos agora da Libertadores, antes da pandemia. Mas, então assim, o São Paulo não poderia usar ele por alguns jogos, e a Conmebol, no dia 6 de agosto, ela fez algumas alterações e oficializações em relação a algumas novas regras. Então, a partir de agora, um jogador pode defender mais de um clube na mesma edição. Então o São Paulo vai poder usar o Luciano e não precisa esperar mudar de fase para isso. Antigamente o São Paulo, por exemplo, teria que passar da fase de grupos para poder inscrever um jogador novo. Isso não é mais necessário. E além disso, a Conmebol também adotou as 5 substituições no jogo. E o São Paulo anunciou hoje também a renovação de contrato com o Rojas, né? Para fevereiro, até fevereiro, né? Ou seja, até o final do Brasileirão. Tem algumas métricas, algumas metas ali que ele tem que cumprir para ter o contrato renovado, né? Então, 40% dos jogos disputados. Exatamente, tem essa participação de jogos, né? Não adianta renovar e ficar no DM, ficar parado aí, que a gente já está cheio de carro batido na nossa retífica, né?
Tem muito maré abatido lá já. Se explodir o CT do São Paulo, vai fazer igual aquela do Líbano lá, aquela explosão, porque o que tem de maréia no clube é brincadeira, né? Não, tá difícil. E os que entram em campo já entram cansados, né? A gente tem idosos de 20 anos, a gente tem jogador que já tem uma certa idade, mas que parece que tem o dobro. Então, assim... Tem calça jeans molhada, né, por aí. Calça jeans molhada. Quem é mais velho, lembra daquele filme Pulp Fiction, né? Tempo de Violência, que tinha o John Travolta lá, e tem uma cena que ele é dado como morto ali, e o pessoal vem com uma injeção de adrenalina e dá no peito dele, assim, para ele ressuscitar, né? Eu acho que alguns jogadores parece que precisam daquilo, que entra com uma nhaca, com uma lentidão. Ontem eu comi uma feijoada na casa do meu pai. Eu estava mais ligado do que muita gente que estava em campo. Parecia que tinha uma galera que tinha comido uma feijoada e foi para o Rio ver, curtir a praia e tentar jogar, né? Tentar entrar em campo, né? Porque jogar não jogou. Mas é complicado. Eu queria só fazer alguns comentários aqui, porque assim, a galera... tá todo mundo nervoso, né? Tá todo mundo pé da vida, mas tem alguns comentários que assim, até dá vontade de rir, né? Então, tem gente que fala assim, falam demais. É um programa de debate, tem que falar, né? Senão a gente põe mímica, imagem aqui, o foco, aí pode ser um caso. Outro que, assim, acho que, assim, que a gente está passando pano pro Diniz. Acho que vocês não olham as nossas postagens, né? Vocês não conhecem o Arquibancada ou não veem, não acompanham o que a gente posta o dia inteiro. Porque a gente está o dia inteiro fazendo conteúdo, falando mal de tudo aquilo que tem que ser falado mal, mas tem gente que parece que é oportunista, né? Que entra num momento e fala assim, você não falou disso. A gente está criticando aqui o dia inteiro, aqui não dá em uma hora de programa para falar tudo. Mas assim, dos jogadores todos, dá para salvar uns 2 ou 3 que ainda estão mostrando algum sangue ali, mostrando alguma qualidade. Da comissão técnica, não sobra um, porque tá tudo na mesma porcaria ali, e das entrevistas são piores do que o desempenho em campo. Falo que tá tudo bem, que o resultado é ótimo. Isso é pior. Quando eu vi a entrevista do Reinaldo no jogo contra o Fortaleza, eu acho, né? Foi contra o Fortaleza, né? Ele falou que deu gosto de ver. Caraca, foi lindo. Foi um jogo bom de se ver, foi um jogo lindo de ver. Se assistisse o Bayern e Barça, então é outro esporte, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Então é tratar o torcedor como otário mesmo, né? É tratar o torcedor como idiota mesmo, né? Só pode ser tiração de sarro, porque a pessoa não deve falar isso em sã consciência, né? Na gestão, a gente fala, acho que desde 2008, desde quando a Arquibancada nasceu, a gente fala lá do terceiro mandato do Juvenal, que pelo fato do Juvenal ter morrido, ele virou um semideus. E não é assim, ele tem valor como diretor de futebol, foi um excelente diretor de futebol, cara que está na história do São Paulo, mas como presidente ele foi mal, foi ruim. Em 88 a 90, e depois do Marcelo Portugal Gouveia também ele foi mal. Então parece que para alguns é pecado falar do Juvenal. Não é pecado, o Juvenal que começou tudo isso. O Juvenal que minou a política do clube e destruiu a oposição e situação. Então hoje você tem um monte de conselheiro agindo que nem rato. Quando o navio está afundando, os ratos correm para o lado que está mais seco, né? É mais ou menos isso. O São Paulo é esse cenário. Os conselheiros que horas são situação, horas depois são oposição. Tem quem se salve aí? Tem. Tem muita gente honesta. Tem muita gente boa, sim. Não dá para generalizar tudo, em qualquer situação da vida. Mas a maioria dos conselheiros agem como ratos. E eles são os donos do clube. Então, muita gente está falando aqui, tem que protestar. Tem que protestar, sim. A gente até vai falar de uma forma que a gente encontrou para protestar, que foi uma ideia do Anderson legal. Mas muitas das ações que nós fazemos, elas não têm efeito. Porque quem manda no São Paulo são 260 pessoas. Não são os 20 milhões de torcedores. Eu, você, o Anderson, o Igor, a Vanessa, o Mário, o Borges, todo mundo do Arquibancada. Não é. Não somos nós. Quem manda no São Paulo, na ideologia, sim, nós. Que nós carregamos o São Paulo. Nós que vamos na Arquibancada torcer. Nós que somos sócios torcedores, né? Sem a torcida, o São Paulo não existe. Mas quem manda de fato são 260 pessoas. E esses caras que vão escolher o presidente do São Paulo. Que ontem, aí eu já puxo como gancho para vocês comentarem, foi definido, né, o outro candidato que vai concorrer à presidência do São Paulo contra o Júlio Casares, é o Roberto Natel.
sobrinho do Laudo Natel. Ele venceu nas votações internas lá da chapa que teria esse outro candidato. Ele venceu o Marco Aurélio Cunha, né? E aí, então, nós teremos a eleição entre Júlio Casares e Roberto Natel. Os dois deram uma entrevista rápida ali na Jovem Pan Esportes ontem. Um abraço para o Giovanni Chacon, amigo nosso aí também. E eu queria que vocês opinassem o que vocês acham dos dois candidatos. E aí, lembrando para a galera que está aqui, o Arquibancada é uma equipe com... Eu já até perdi a contas. Contando os colaboradores, tem pelo menos umas 5, 6 pessoas fixas, né? Cada um tem a sua opinião. Cada um pensa uma coisa. Um gosta do Pato, outro não gosta. Um gosta do Diniz, outro não. Um gosta do Casares, outro gosta do outro. E assim vai, né? Então, cada um tem a sua opinião e todo mundo tem que se respeitar. Então, eu queria que vocês opinassem, começando pelo Anderson. O que você acha que dá para esperar dessa eleição, que tem Casares e Natel? Vai mudar muita coisa? Não vai? Como que você acha que vai se desenhar isso? Ricardo, Igor e todo mundo que está nos acompanhando, a nossa expectativa para a eleição, ela é grande, até porque a gente vem de muitos anos do Leco, né? O Leco que assumiu, para quem não lembra, lá em 2015, se não estou enganado, com a renúncia do Carlos Miguel Aydar, quando ele era presidente do Conselho Deliberativo, e depois foi eleito, reeleito, enfim, parece que o Leco já está há uns 20 anos aí como presidente de São Paulo, que não acaba nunca. Nessa eleição, inegavelmente, nós temos duas pessoas que são ligadas à administração atual do Leco. O Júlio Casares faz parte do Conselho de Administração e o Roberto Natel, por incrível que pareça, que se intitula de oposição, é vice-presidente do Leco. Então, querendo ou não, o grupo político que vai continuar na gestão do São Paulo é basicamente o mesmo, com algumas mudanças, como o Ricardo explicou, que tem gente que era de situação, vai para a oposição e vice-versa. Na verdade, hoje está até difícil da gente definir o que é situação, o que é oposição, né? Porque realmente só nesse conselho de administração mesmo e em outros grupos aí, tem de tudo um pouco dos dois lados, gente que se dizia de oposição e mudou de lado e tudo mais. Entre esses dois nomes, assim, para deixar a minha opinião pessoal, eu votaria no Júlio Casares se fosse conselheiro, porque, como disse o Ricardo, nós temos poder nenhum, né? A gente fica acompanhando, noticiando, tentando esclarecer para os torcedores como é, mas eu votaria no Casares por, assim, eu conheço mais o Casares do que o Natel. Me passa a impressão de que o Natel é um cara mais habilidoso na política interna do São Paulo, e o Casares, quando foi o responsável pelo marketing do São Paulo, entregou coisas legais. Claro que ele pegou também uma época muito boa, o São Paulo ganhando título e tal, mas soube aproveitar. Tem a questão do Morumbi Concept Hall, que é o andar térreo do São Paulo, que realmente mudou bastante na gestão dele. Então eu vejo qualidades no Casares, assim, mas sem muita empolgação, digamos assim, porque, como a gente disse, o grupo político é muito semelhante. A raiz dos dois candidatos é bastante semelhante, então a gente tem que acompanhar isso de perto. Depois até vamos falar dessa ideia que o Senna adiantou, que a gente teve para tentar fazer com que a torcida tenha alguma participação, ou pelo menos que participe minimamente dessas decisões que para o São Paulo são cruciais. O próximo presidente do São Paulo vai pegar um momento absurdamente ruim, né? E eu espero que daqui a um ano ele não esteja dizendo, seja o Casares ou o Natel, eu espero que daqui a um ano ele não esteja dizendo que pegou um clube numa situação ruim, porque vocês são candidatos hoje e sabem da situação extrema que São Paulo se encontra no momento. E sabendo da situação do São Paulo, tanto no campo quanto nos cofres, porque a dívida é absurdamente alta, qual o cenário que você acha que vai se desenhar para o São Paulo agora, Igor? Com Casares contra Natel, os dois que têm ali suas forças lá dentro, né, politicamente, entre os conselheiros. E aí, para lembrar para a galera, né, são 160 conselheiros vitalícios, ou seja, eles ficam até morrer, e 100 novos serão eleitos nesse período, né? Então, esse total de 260 conselheiros vão escolher entre
Roberto Natel e Júlio Casares. Na sua visão, Igor, como é que você acha que a coisa vai se desenrolar? Muda muita coisa? Como que é? Primeiro, só lembrando que desses 200 e lá vai pedrada de conselheiros aí, nem todos obrigatoriamente são São Paulinos, tá? Então, assim, é qualquer um. Basta ser sócio do clube há não sei quantos anos lá que você tem direito aí a se candidatar como sócio vitalício, ou conselheiro vitalício. Cara, eu acho assim, o Anderson falou tudo. Eu também, se tivesse como votar hoje, nesse momento, do jeito que tá tudo agora, eu votaria no Casares. Por quê? Primeiro que a situação já sabia quem seria o concorrente lá, quem que ia se candidatar, né? Quem seria o candidato. Nisso já deu tempo do Casares pegar, já expor para todo mundo o que ele planeja, ou pelo menos o que ele promete, na verdade, fazer. Já a oposição, a gente não sabe o que a oposição promete. O Marco Aurélio Cunha mesmo só fez fumaça. Porque também ficou lá falando, mas não conseguiu perder para o Roberto Natel. Então, na verdade, eu acho que se o Marco Aurélio Cunha conseguisse se candidatar, além de ele perder de lavada para o Júlio Casares, eu acho que mesmo se acontecesse aí um aborto da natureza e virasse presidente do São Paulo, não ia virar nada. Primeiro porque, pelo menos assim, até agora ele não provou do contrário. Eu gostaria muito de que a gente conseguisse entrevistar ele aqui, caso ele virasse o candidato, né? Para a gente ouvir realmente, porque a gente não conseguiu ouvir a oposição até agora. A gente só sabe o que a situação vai fazer, o que eles falam que vão fazer, né? O Casares já falou diversas coisas, diversos planos. Agora, o que eu queria entender, até por parte da torcida aqui no Facebook, que eu tenho acompanhado enquanto vocês estavam falando aí, o que o Marco Aurélio Cunha fez, assim, para merecer tanto essa paixão que a torcida tem por ele? Eu nunca entendi. Ele foi o dirigente na época que ganhou o Mundial. Tá, e o Aidar foi o presidente lá em 86, quando o São Paulo foi tri-brasileiro, bicampeão brasileiro. Então, quer dizer, e virou o que depois? Olha aí o que aconteceu com o Aidar. Então, não estou dizendo que o Marco Aurélio Cunha ia errar igual. Só quero dizer que assim, os parâmetros que a torcida adota para escolher algumas coisas, assim, a torcida às vezes precisa ponderar um pouquinho melhor em algumas coisas. É só ver o que o Marco Aurélio Cunha fez aí na CBF, a seleção feminina do Brasil despencou. Não estou dizendo que ele é um incompetente, eu só acho que as convicções que ele teve não foram certas. Por mais que ele mantenha, e aí até entra lá um pouco na questão do Diniz, que o pessoal fala que o Diniz tem que mudar suas convicções. Não, ele não tem. Ele só tem que acertar em algumas coisas, mas a convicção é bom que ele mantém, pelo menos isso ele é fidedigno. Para não falar outra palavra aí que não pode, porque ele remete a outro time aí, né? Então, assim, em relação ao Mac, cara, poxa, ele nunca consegue se estabelecer mais dentro do São Paulo. Ele perdeu o poder dentro do São Paulo. Tudo que ele tenta fazer, ele não consegue se consolidar. Ele tem muita gente que vai contra ele. Tem gente que me fala, tem um grupo aqui que eu participo de WhatsApp, que tem aí umas pessoas, né, influentes ali, mas que eu não posso citar, obviamente, que o pessoal fala, que são a favor do MAC até, mas falam, infelizmente, ele tem pouco poder dentro do São Paulo, assim, não sei se é verdade, mas é o que falam, que muita gente não é a favor dele, se é porque ele, de repente, exporia muita coisa ruim no São Paulo e queimasse muita gente, ou se é porque ele realmente tem convicções fracas, é esse o problema. A gente, aqui, nós da arquibancada, né, a gente não tem meios de saber esse tipo de bastidor do São Paulo para poder falar para a torcida, falar, por que o Marco Aurélio Cunha é tão fraco dentro do São Paulo, dentro da cúpula do São Paulo. Pode ser que se ele virasse um presidente, aí ele resolveria o problema? Pode, não estou também falando que não vai. Eu só não consigo entender o que o Marco Aurélio Cunha fez para ter tanta paixão por parte da torcida, para desejar tanto esse cara, às vezes de forma cega. Talvez o Júlio Casares, desses três aí, ainda tem o Silvio de Barros, que ficou por fora aí, né? Estava aí pela tangente. Talvez o Júlio Casares seja o mais preparado, ou menos pior de todos esses. Porque, como disse o Anderson, ele é o mais habilidoso politicamente falando ali dentro. Já teve aí uma passagem mais recente pelo São Paulo, né? O Marco Aurélio Cunha até veio em 2016, 2017, contratou o Wellington, nem foi embora. Né? Não durou muito também, pegou e foi queimado, vazou e, quer dizer,
Então, não sei. O Roberto Natel, eu confesso, assim como o Anderson, eu praticamente... A única coisa que eu sei dele é que ele é sobrinho do Laudo, porque politicamente falando, até agora, pelo menos, né, sem saber dos planos dele, lógico que ele vai expor isso a partir de agora, mas falando agora aqui, gente, sinceramente, eu não vejo o Roberto Natel ganhando do Júlio Casares. E explicando um pouco para a galera, assim, a gente também foi pesquisar um pouco para entender como é que funciona a eleição no São Paulo, que não é fácil. Por exemplo, se eu quisesse ter direito a voto, como é que eu teria que fazer, né? E aí eu já vou puxar um gancho para o Anderson apresentar uma ideia aqui depois. Hoje, como é que funciona? Você tem que ser sócio do clube, primeira coisa de tudo, né? Então você tem que comprar um título de sócio do São Paulo Futebol Clube. Na gestão do Aidar, o título saiu de um preço que já era alto para um preço absurdamente caro. Eu não lembro os valores, mas era algo como se fosse, sei lá, de 5 mil para 30 mil, uma coisa assim. Sei lá, foi muito absurdo. Isso inviabilizou que muita gente pudesse entrar como sócio. Então, só a galera da alta ali que conseguia entrar. Então, quem estivesse juntando grana ou tentasse ser sócio do clube para participar de alguma forma da vida política, esquece. Então já blindaram ali, né? Aí o que acontece? Você tem que ser sócio do clube por um tempo, adimplente, ou seja, pagando mês a mês, não pode dever. Aí só um parênteses, né? Parece que aconteceu aí uma anistia, um perdão de dívidas de associados que estavam com mensalidades atrasadas para que eles possam votar. Então, você já vê como é que funciona a politicagem, mas beleza. Então, assim, se você tiver em dia e for sócio do clube, você pode votar, mas não no presidente. Você vai poder votar nos candidatos a conselheiros. Então, imagina o seguinte, tem 260 vagas para conselheiros no São Paulo. 160 delas já estão reservadas para conselheiros vitalícios. Conforme morre um desses conselheiros, alguém que já tem ali um tempo de casa, que já tem um tempo de associado, pode se candidatar a ser um conselheiro vitalício, né? O Marco Aurélio Cunha, se eu não me engano, ele foi eleito conselheiro vitalício na última eleição, se eu não estou enganado, para citar como um exemplo. Aí eles completam esses 160 vitalícios, que o cara fica até morrer, né? As outras 100 vagas eram 80, agora são 100. Ou seja, aumentou o número de conselheiros que os sócios vão poder eleger. Essas 100 vagas, qualquer associado com mais tempo de casa, ali, com mais tempo de clube, ele pode apresentar a candidatura e fazer campanha ali para a galera votar neles. E aí são preenchidas essas 260 vagas de conselheiros. Esses 260 conselheiros, eles participam de vários grupos políticos lá dentro. Tem vários. Quando a gente fala de situação e oposição, não são só 2 grupos. Deve ter se eu não me engano, a última vez que eu ouvi falar, tinha uns 9, 10, 11, 12 grupos. É muito fragmentado. Lembra muito o Palmeiras dos anos 2000 ali, quando caiu. Tinha uma treta política ferrada, né? Então, como é que você tem tantas ideologias diferentes num clube que, teoricamente, dentro da área social, ele é pequeno? Né? Já começa por aí. Aí, o que acontece? Né? Você tem 500 grupos políticos diferentes, o candidato a presidente tem que tentar fazer alianças com todos esses grupos para ter o maior número de votos possíveis entre os 260 conselheiros, aí ele ganha. E aí, como é que ele faz essa campanha? A gente viu no passado, muitas vezes, que essas campanhas se baseavam muito na promessa de cargos. Então, grupo tal e grupo tal, vocês que têm um número grande de conselheiros, me apoia que depois eu dou uma ajuda para vocês. Eu dou um cargo, uma diretoria para vocês, eu te dou uma carteirinha de não sei o quê. A gente via que acontecia muito isso. Então, a nossa torcida, nossa fé, é que os 2 candidatos agora possam mudar isso. No discurso, eles estão falando que não vão fazer isso, mas vinha funcionando dessa forma. Então, você via, por exemplo, médico dirigindo departamento de comunicação, advogado cuidando da área de futebol. Os caras que não tem nada a ver, não sabem o que estão fazendo ali dentro, mas era assim que era gerido. Aí começaram a falar, não, vamos colocar pessoas profissionais do mercado e vamos pagar salários, porque aí a gente consegue exigir metas, né? A gente pode cobrar.
Só que aí eles começaram a pagar para esses mesmos caras um salário. Então o cara que já não tinha nada a ver com a história, ele acabava ganhando um salário. Então uma coisa desandou totalmente. Aí tiraram isso de novo. Então é aí onde o São Paulo precisa se reestruturar, se reconstruir, né? E uma das propostas para isso, uma das sugestões, era de que um dia o sócio torcedor pudesse ter algum direito a voto, né? Só que pensa o seguinte, se você hoje é um dos 260 conselheiros que você manda no clube, você vai aceitar dividir isso com o sócio torcedor? Você vai topar dividir o teu poder que você tem para escolher por ego ou por achar que você consegue mudar o clube? Você vai dividir isso com outras pessoas? Não vai, é muito difícil. Por isso nenhum dos dois candidatos vão mexer nesse vespeiro agora, né? Conversando aqui com o Anderson, surgiu uma ideia, um papo, que a gente sabe que não vai mudar nada. A gente sabe que não vai mudar. Mas o Arquibancada, a gente imagina que a gente precisa se posicionar de alguma forma. E não é só no Facebook aqui, ou fazendo live. A gente precisa tentar apresentar alguma coisa. Então, Anderson, se você puder comentar um pouco da ideia, ela é simples, mas é um manifesto, é uma forma da gente mostrar a nossa indignação. Então, Anderson, por favor, divide com a galera aí. É isso mesmo, Ricardo. Na verdade, conversando, a gente está sempre tentando, de alguma forma, ajudar o São Paulo, né? E dentro das nossas ações, evidentemente. E aí surgiu a ideia, realmente, da gente apresentar aos torcedores do São Paulo, principalmente a vocês que estão acompanhando a nossa live, que seguem o Arquibancada em todas as redes sociais, que é um abaixo-assinado que nós vamos entregar, né? Inclusive isso vai ser apresentado com mais detalhes aí hoje, amanhã no máximo, aos candidatos a presidente, aos candidatos à presidência do Conselho Deliberativo, ao presidente atual e ao presidente atual do Conselho Deliberativo. Isso não quer dizer que a gente queira ou tenha qualquer pretensão de interferir na eleição desse ano. O que a gente gostaria é que aquilo que foi prometido em 2016, quando foi aprovado o novo Estatuto de São Paulo, com uma emenda que já sugeria que o clube deveria fazer um estudo, pensando numa futura votação e ampliação dessa votação para sócios torcedores. Então a gente gostaria que isso realmente fosse levado a sério pela atual gestão que seja, ou pelo próximo presidente do São Paulo. Por quê? Justamente para evitar isso que o Senna explicou. Primeiro que os interesses são muito diferentes. Enquanto nós, torcedores comuns, que vamos para o estádio, que sofremos com o jogo e tal, estamos aqui pensando no melhor para o futebol, pensando em quem nós vamos contratar, quem nós vamos demitir, como é que nós vamos pagar a conta e tal, o interesse de muita gente que está no conselho é um cargo, é uma carteirinha, é uma passagem para acompanhar o São Paulo num jogo internacional. É algo assim, entendeu? Então, 260 pessoas escolherem o destino do São Paulo, que é um clube hoje de 20 milhões de torcedores, e num ambiente totalmente diferente entre o futebol profissional e um clube social, eu acho que vale a gente tentar, sim, com esse abaixo-assinado, mostrar que a torcida do São Paulo quer participar do processo. Se a gente conseguir um número grande de assinaturas, é óbvio que isso vai fazer barulho e vai, sim, de alguma forma, pelo menos fazer os caras lá dentro pensarem que o São Paulo está com um sistema político totalmente retrógrado, ultrapassado, fechado e que é montadinho para que não nasçam novas lideranças. Parece que é um negócio assim, depois que o cara tiver 80 anos de idade, ele vai cumprir todos esses requisitos aí que o Senna disse que são necessários para que o cara seja um possível candidato ao conselho. Então está na hora do São Paulo ser menos fechado e de entrar de vez no século XXI nessa esfera política. A gente espera com esse abaixo-assinado ajudar de alguma forma e conta com a participação de todos vocês. Isso aí, valeu, Anderson. A gente sabe que, assim, às vezes o assunto é chato. É um assunto que é mala. A gente está aqui puto com o Diniz, com o jogador que entra ali dividindo com o pé mole, que está no TikTok, no Instagram e o cacete a quatro. Mas, assim, é tipo uma hemorragia. Se a gente não conter a causa da hemorragia, de alguma forma, não adianta pôr um band-aid lá para curar ou enxugar o sangue, que vai continuar sangrando.
O São Paulo está sangrando há 10 anos, né? Então, uma forma da gente tentar, pelo menos, a gente sabe que não vai mudar da forma que a gente queria, mas se omitir é complicado. Então, assim, uma forma da gente mostrar esse descontentamento, uma forma da gente chegar lá e bater na porta e falar assim, escuta, você não está só querendo procurar voto, né, fazendo live e dando entrevista, né? Então, já que você está abrindo os ouvidos aí para conversar com o torcedor, dá uma lida nisso daqui que a gente propõe para vocês, que não é gritaria, não é chilique. Até teve alguém que comentou aqui falando assim, vocês estão falando muito manso. Cara, se você quer teatro, se você quer gritaria, tal, talvez em outro canal você encontre. A gente está tentando discutir um negócio legal, né? Nada mal. Até, desculpa interromper, mas até assim, só para me defender um pouquinho, até para o pessoal entender, que tem gente que parece que não entendeu, tá? O Nério, desculpa, não sei, o senhor Edmilson da Rocha, eles citam que esse Igor deve ser da situação, esse cara aí de boné fica fazendo propaganda da situação. Em primeiro lugar, se dependesse de mim, o São Paulo pararia de ser administrado politicamente, e sim corporativamente. Eu já defendo a ideia faz tempo de que São Paulo tem que parar de depender desse bando de velhos, tá, que ficam aí chupinhando São Paulo há anos, tá, e tem que ser vendido por uma empresa. O São Paulo tem que pertencer a uma empresa. O São Paulo tem que ser um clube empresa. Claro, 51% dono do São Paulo ainda, né, não vender para uma empresa e virar refém. Tá? Só que eu acho que o São Paulo tem que começar a parar de depender desse bando de velhos, seja Júlio Casares, seja Roberto Natel, seja quem for, seja o Marco Aurélio Cunha, tá? Nesse caso ele nem entra, tanto porque ele é mais novo, mas enfim, tem que parar, isso daí, a gente vai ficar nessa mesmice. Tem gente que fala que o Júlio Casares é apoiador do Leco, o Mac também foi. Quando o Leco fez a campanha contra o Pimenta, o Marco Aurélio Cunha fez videozinho lá, eu sou o Leco porque eu sou o São Paulo. Entendeu? Então, assim, é tudo política. A gente fica aqui debatendo, torcedor fica aí crucificando a gente, mas esses caras não estão nem aí com isso. Esses caras querem tudo ficar lá no carguinho deles e acabou. Há quem acredite que o Marco Aurélio Cunha veste a camisa do São Paulo, há quem acredite que o Marco Aurélio Cunha dá cara, há quem acredite que o Júlio Casares é a solução. Cara, pra mim, de coração mesmo, seja se for Júlio Casares, se for Roberto Natel, se fosse o Marco Aurélio Cunha, se fosse o Silvio de Barros, ia ser tudo igual. Não ia mudar nada. Na minha opinião, o Júlio Casares ganhando, o Roberto Natel ganhando, por enquanto, sem que a gente consiga prever futuro, que a gente não pode fazer isso, na minha opinião, vai ser tudo igual. São Paulo vai continuar refém de um monte de conselheiro que só procura interesses próprios do que esses presidentes que nem sempre têm o poder pleno em cima do São Paulo. Sabe? Não adianta. Eu não estou aqui defendendo o Leco, não. O Leco foi um verdadeiro incompetente. Esse cara tem que vazar logo daqui. Ele não serviu. Ele foi diretor lá durante o Juvenal, conseguiu 2 títulos como diretor, mas como presidente, como o tomador de decisão, ou no máximo de decisões que podia tomar, ele foi incompetente, não serviu. Agora não é por isso que eu vou ficar aqui desejando que o velho morra, que o velho tenha Covid-19 para ficar afastado, igual tem torcedor que fala isso, não aqui na live, mas um monte de torcedor já falou isso, e eu não vou desejar a morte de ninguém. Agora, não espero. Gente, vocês me desculpem, gente, mas esqueçam. Eu não sou vendido da situação, eu não sou vendido da oposição. O Arquibancada também é totalmente idôneo nesse sentido. Agora, a gente tem que dar opinião, não tem? Na minha opinião, hoje o Júlio Casares é o menos pior, porque ele pelo menos mostrou o que ele pretende. Se ele vai cumprir, só o tempo vai dizer. Não vou ser eu, não vai ser o Senna e não vai ser o Anderson. Eu até entendo que tem gente que gosta do Marco Aurélio Cunha, peço desculpas se o que eu falei ofendeu vocês, se vocês sentiram as dores aí pelo Marco Aurélio Cunha, mas eu não vejo o Marco Aurélio Cunha, nem Júlio Casares, nem o Roberto Natel como soluções para o São Paulo. Eu só acho que hoje o Júlio Casares é menos pior, porque ele, pelo menos, já está há 3 meses aí fazendo a campanha política dele. Mas, na minha opinião, São Paulo tem que parar de ser administrado politicamente e começar a pensar em ser um clube empresa. Isso é a solução? Não é 100% garantido, nada é. A União São João virou empresa e sumiu, o Red Bull Bragantino está ameaçando dar certo. São Paulo é uma tentativa, mas eu acho que é menos arriscado do que continuar nessa política imunda que é o clube. E para mudança precisa de um primeiro passo. Então,
uma forma, como eu falei, né, reforçando aí essa posição nossa, o Arquibancada busca sempre o melhor para o São Paulo, independente de quem esteja lá. A gente não é fã-clube de jogador, a gente não é fã-clube de dirigente, a gente não... O Arquibancada em si, ele não apoia nenhum candidato nem outro. A gente vai falar com os dois, a gente conversa com os dois, deixa aberto aqui as portas do Arquibancada para que eles possam se manifestar, eles possam falar o que eles querem fazer, né? E a gente torce para que quem ganhar possa começar a abrir a mente para que o São Paulo se modernize, de dentro para fora. Então a gente vai postar essa ideia do abaixo-assinado, só recapitulando, não é a solução de tudo, mas é uma forma da gente se manifestar. Então tem muita gente falando, mas uma certa organizada de repente não apoia, outros não sei o quê, outros não acham isso. Tudo bem, cada um tem direito às suas opiniões. Mas eu acredito que, por exemplo, o torcedor são paulino, somos o quê? Uns 20 milhões de torcedores no Brasil todo, né? Não são pequenas facções ou grupos ou pessoas que vão responder por todos. Então, se a gente conseguir fazer um barulho e volume, e não é porque é uma ação do Arquibancada, não, a gente vai falar com todos os sites, todos os perfis que quiserem também ajudar a divulgar, que não é para se promover, não é para o Arquibancada aparecer, né? Mas é para a gente mostrar para os dois candidatos que o torcedor são paulino está insatisfeito, que esse modelo de gestão arcaico não funciona mais, no mundo atual não funciona mais, a gente está ficando para trás. Então, se eles querem mudar alguma coisa, eles têm que começar a pensar nisso. Então a gente vai publicar isso, né? Entre hoje e amanhã a gente vai começar a divulgar nas nossas mídias sociais, no nosso site. Aí vocês vão poder assinar. A gente quer juntar, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de assinaturas e chegar no Casares, chegar no Roberto Natel e falar assim, olha, já que vocês estão tão dispostos a ouvir o torcedor fazendo lives e explicando aqui o que o torcedor quer fazer. E essa é a ideia do torcedor. Então a gente vai entregar para eles e a gente espera que nós possamos ser ouvidos, certo, galera? Então, assim, a gente sabe que às vezes o assunto é chato, que é algo que parece meio engessado, que é um papo furado para alguns e tal, mas tudo isso que se reflete no campo começa aqui, né? Então, eu vou passar a bola para que o Anderson e o Igor possam deixar suas mensagens finais, mas a gente pede que vocês prestem atenção nesse ponto e assinem também esse manifesto junto com a gente, certo? Então, Igor, começando por você, um recado final aí para a galera que ficou até agora, que a gente estourou um pouco tempo, mas acho que a galera curtiu aí esse conteúdo de hoje. Não, e até os dois que eu citei no comentário anterior vieram mandar mensagem, meio que também se explicarem também, explicarem a versão deles, e é bom que seja assim, apesar do que falaram, não faltaram com respeito, né, que é uma coisa que nós aqui do Arquibancada, e acho que todos os administradores de página vêm sofrendo, né? Acho que alguém até fez um comentário no Twitter brincando, né? Um dia péssimo para administrar uma página que fala do São Paulo, né? 1000 grau. Porque a gente acaba postando coisas, informando o pessoal, e muita gente xinga, mas enfim, faz parte. Tá todo mundo de cabeça quente, cansado de sofrer. E a gente não bloqueia quem discorda da gente, não. A gente só bloqueia quem xinga, né? Minha mãe não tem nada a ver com a história. É por isso que assim, ó, os dois que eu citei, estão comentando, estão participando da live, não foram bloqueados, não foram chutados, nada a ver, a gente conversa. Bom, galera, eu agradeço, assim como o Senna disse, para todo mundo que acompanhou a gente até o final. Sei que às vezes, assim, há comentários que a pessoa não gosta, né? Poxa, a gente tem convicção de uma coisa, vem outra pessoa aí, vem falar tal, ao contrário, a gente acaba se irritando. Isso se chama opinião, é assim mesmo. Cada um gosta de defender o que opina, o que pensa, é sempre assim. O que eu achei legal dessa turma que participou hoje aqui é que houve respeito acima de tudo. E a tendência é que tanto nós quanto os torcedores que acompanham a gente cresçamos juntos, né? Em relação a São Paulo, a gente sempre vai torcer para melhorar, com Diniz, sem Diniz, com Leco, sem Leco. A gente sempre torce para o São Paulo, porque o clube não tem culpa de quem participa dele. Mas é isso aí, galera. Vamos torcer para que na quinta-feira seja uma vitória convincente, ou não seja pelo menos aí uma derrota vergonhosa, né? Um resultado tenebroso, que a gente venha aqui na segunda-feira que vem com 2 jogos nas costas aí para comentar, né? E se preparar para um clássico aí com medo outra vez, porque a gente também já está de saco cheio de jogar clássico aí vindo de má fase, né?
Então, galera, é isso. Uma boa noite para todos. Saudações tricolores e a gente se vê segunda que vem. Valeu, Igor. Obrigado aí pela participação com a gente. Anderson também, suas mensagens aí para a galera que está acompanhando. É isso, obrigado ao Ricardo, ao Igor, ao Bruno, a todo mundo que interagiu, comentou, acompanhou a live até aqui. E é isso, né, pessoal? Acho que vale uma reflexão, né? Até o fim do ano, se a gestão for a melhor do mundo, se os jogadores começarem a jogar o melhor futebol do mundo, se o Diniz for o melhor técnico do mundo, a gente não vai ser campeão até o fim desse ano. Então, acho que vale toda a nossa atenção, apesar do tema realmente parecer um pouco chato, na eleição do São Paulo. Que a gente use esse momento, que a gente aproveite esse momento para refletir os verdadeiros problemas do clube, que são muito maiores que um treinador, que um jogador, embora todo mundo realmente deva ser cobrado dentro das vergonhas que a gente tem passado aí dentro de campo, jogador, treinador, todo mundo tem que ser cobrado mesmo. Mas o momento é da gente refletir o clube, da gente pensar o São Paulo, o clube que a gente quer para daqui 10, 15, 20, 50 anos. O São Paulo sempre foi inovador, sempre foi de vanguarda e perdeu até isso com o tempo. Então, eu conto com o apoio de vocês mesmo para a gente bombar esse abaixo-assinado e mostrar que a torcida quer participar, mostrar que a torcida quer fazer o São Paulo voltar a ser o que era, voltar ao lugar que ele nunca deveria ter saído. Um abraço para todo mundo. Ô Senna, só fazer um comentário rápido que eu esqueci de falar, que eu recebi 2 mensagens aqui no privado. Mandar um abraço pro meu pai que está lá em Portugal acompanhando a gente, 2 amigos dele de lá de Portugal, que são portistas, né, torcedores do Futebol Clube do Porto, comentaram aqui no privado, não sei se eles não sabiam que podia falar na live aqui, que o São Paulo é conhecidíssimo na Europa. O São Paulo é muito maior do que está sendo hoje em dia. E todo mundo, tem gente que fala do São Paulo lá, assim, com inconformismo, não são são paulinos, são torcedores de X clube da Europa lá, e falam o que acontece com esse time que já foi gigante, né, é gigante e não aparece. Então deixando assim a história de um clube tão grande como o São Paulo, de 3 cores marcantes, de um escudo muito conhecido na Europa, querendo ou não, porque poucos clubes têm um escudo desse aqui, né, e tá assim. Então quer dizer, o São Paulo é sim conhecido lá fora, tá? Tem gente aqui, ó, tem testemunhos aqui de gente que fala que o São Paulo é sim conhecido na Europa, não é São Paulino falando não, tá? É verdade. Antes de fechar, só contar um episódio. Eu fui fazer um trabalho, né? Trabalho na área de tecnologia, eu fui para Inglaterra, acabei emendando férias lá e visitei alguns lugares que eu queria. No estacionamento do Old Trafford, para ver um jogo do Manchester, eu tava com esse agasalho aqui. O cara do estacionamento, um cara de Israel, chegou para mim e falou: São Paulo, Lucas. O cara, tipo, jogador do Tottenham, né, que é rival. Então, assim, então. São Paulo é gigante. São Paulo é gigante. São Paulo é um clube E aliás, eu queria agradecer. Mais... Não, e eu queria agradecer ao o José e o Miguel, tá? Que são os 2 portugueses aí presentes. Obrigado pelos comentários, é sempre bom saber disso, né? É isso aí. E que o nosso futuro presidente saiba gerir o clube. Então, galera, obrigado a todos aí. Igor, Anderson, valeu aí pela presença. Você também que ficou aí com a gente ao vivo até o final, né? Muito obrigado. A gente vai postar nas mídias sociais e no nosso site Arquitricolor, esse abaixo assinado, arquitricolor.com. Então, entre hoje e amanhã a gente vai postar lá, a gente vai divulgar bastante, que é para o máximo de São Paulinos poderem assinar e a gente entregar isso nas mãos do Casares e do Roberto Natel. Beleza, galera? Nos vemos segunda que vem no Voz da Arquibancada às 8 da noite, a segunda-feira. Um abraço aí para a BRN Produtora, BRN Estúdio, né, que está ajudando a gente aqui também. E nos nossos conteúdos durante a semana inteira. Beleza, galera? Saudações tricolores, até a próxima. Saiba quando lançamos vídeos. Se inscreva grátis e clique no sino.